E ontem finalmente chegou o dia das eleições. Era muito aguardado realmente. A gente estava numa ansiedade muito grande. Eu falei isso aqui nos nossos vídeos da Política em Debate. E aconteceu, né? Finalmente as eleições ocorreram em paz. Bom, alguma dificuldade na questão da biometria. Eu mesmo tive dificuldade quando pedi para colocar o dedo ali. A minha biometria não rolou, não aconteceu, não foi reconhecida pelo sistema. E o presidente da mesa, então, teve que autorizar, evidentemente. Então, acredito que ainda tenha que melhorar essa questão da biometria. E os atrasos todos foram, obviamente, na minha opinião, fruto disso. Bom, o TSE também argumentou que houve um número surpreendente de pessoas indo votar em determinados momentos. Não sei se é verdade ou não, mas um dado que eu acho que é bastante interessante é que os jovens, né, acima de 16 anos não estavam necessariamente obrigados a votar, né, somente com 18 assim, mas houve um aumento de 53% a mais nessa faixa etária pedindo seu voto, foram votar. Outro dado também é que, em relação aos idosos acima de 70 anos, que também não são obrigados a votar, 28% também votaram. Então, realmente houve um engajamento muito grande nessa questão dessa eleição, que é extremamente importante, porque dela vai depender a democracia no Brasil, que está sendo destruída por esse governo negacionista de extrema-direita, que furtou o seu direito à aposentadoria, furtou o seu direito a um país decente, com um orçamento secreto, corrupção, tanto do presidente quanto da família dele. Eles compraram 51 imóveis em dinheiro vivo, e aí decretaram um sigilo de 100 anos em tudo, porque ele não quer dar nenhuma explicação à nação. Entretanto, houve uma abstenção na mesma faixa daquela que aconteceu nos anos anteriores, 20%, que é uma abstenção muito grande. O Partido dos Trabalhadores, o Lula estava pedindo que as pessoas comparecessem, não é? Mas a abstenção acabou não favorecendo o Lula nesse sentido, porque aqueles que mais se abstêm são justamente os mais humildes, os mais pobres, e aonde está o maior contingente de eleitores do ex-presidente Lula. Então, infelizmente, foi isso. O resultado foi 48,5%. O Bolsonaro, desde o início, estava na frente, porque a apuração começou pelo sul do Brasil, as regiões onde o Bolsonaro estava na frente, também pelo Distrito Federal, também por Rondônia e Roraima. Então, ele, até às 17 horas e 50 minutos, ele estava na frente. O presidente Lula veio encostando, passou. E o resultado no final, quando entraram então o grosso dos votos, tanto de Minas Gerais quanto especialmente da região Nordeste, o presidente Lula então chegou com... Eu não estou falando os números totais, porque ainda necessita da totalização oficial em relação também aos residentes no exterior, onde o presidente Lula ganhou em todos os países, à exceção do Japão e de 2 ou 3 que o Bolsonaro venceu. Então, o resultado oficial vai mostrar ainda, talvez o presidente Lula com 49% dos votos válidos, e aí o Bolsonaro com 42%. O Bolsonaro teve 43% dos votos válidos. Houve muita surpresa em relação à questão da expectativa que se tinha da pesquisa. A última que saiu foi a IPEC. Os progressistas ficaram, digamos assim, meio acabrunhados, como eu também fiquei, do Lula não ter vencido, mas eu gostaria de lembrar que a IPEC mostrava justamente a faixa de 50% de votos válidos, não é, para o ex-presidente Lula. E então, não é, dentro de uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, ele podia ter vencido com 52%, ou ficado com 48%. Eu acredito que no final, como eu acabei de falar para vocês, ele deva ficar com toda a totalização em 49%, ou muito perto desse número de 49%. Bolsonaro, então, ficando com 42%, atualmente ele está com 43%. A diferença é de 5%, não é? Nesse momento, pode ser que oscile um pouquinho, talvez 5,5%. A gente gostaria que isso tivesse acabado logo no primeiro momento, mas falando ainda da questão da pesquisa, especialmente da pesquisa IPEC, houve essa surpresa geral, no Twitter você vê isso rolando.
Mas se você for... É que as pessoas, em geral, não veem, na realidade, as pesquisas não como um dado pontual, mas como uma série. Então, nas duas pesquisas anteriores, especialmente na pesquisa anterior, tá? Da semana passada, o presidente Bolsonaro, na semana passada, ele estava com 34% dos votos válidos e o Lula estava com 52%. Nesse último levantamento agora, ele já tinha pulado para 37% e o Lula tinha caído um ponto para 51% dos votos válidos. Estou me referindo aos votos válidos. A Simone Tebet tinha caído de 6% para 5%, ela tinha 6% na semana passada e nessa semana, e o Ciro Gomes também tinha caído 1%. Gente, quando você olha essa projeção, você vai ver que os 42%, 43% do presidente Bolsonaro está dentro da expectativa de uma curva de crescimento. Tá? E esses números todos, tá? Tendo o Lula mantido incólume o seu capital político, né? 49% praticamente, deve bater no final, né, dessa apuração, ou 48,7%, alguma coisa nesse sentido, ele não perdeu absolutamente voto nenhum em relação àquilo que estava sendo esperado. Mas por que então que o Bolsonaro cresceu nessa reta final? Ele cresceu por causa especialmente do Ciro Gomes. Não é? O Ciro Gomes, em 2018, ele teve 12% dos votos válidos no primeiro turno e agora ele terminou um candidato nanico com 3% dos votos válidos. Devemos lembrar também que ele sempre oscilou entre 8% e 7%, então ele perdeu mais ou menos 4% que ele teria transferido então diretamente para o Bolsonaro. A Simone Tebet já é o contrário, ela estava em torno de 6%, ela acabou ficando com 4%, então também ela transferiu em torno de 3% para o Bolsonaro. Se eu somar 3 mais 3, ou 3 mais 4, você vai dar 7. Com o 37% do Bolsonaro, que ele já tinha nessa semana da IPEC, isso já vai dar 42%, 43%, que é o número que ele obteve. Então, para nosso desgosto, nós que somos progressistas de esquerda, eu diria para você que o Ciro Gomes realmente, mais uma vez, estragou a festa da esquerda, inclusive pondo em risco a democracia no Brasil num segundo turno que a gente não sabe o que vai acontecer. Embora o ex-presidente Lula seja, sim, aquele que muito provavelmente vai vencer, o segundo turno é uma incógnita. Tá? Não é uma segunda eleição, mas é uma incógnita. E, infelizmente, o PDT, os históricos brizolistas, saiu humilhado, não é? Com o Ciro Gomes servindo, então, aos propósitos nefastos do presidente da República. O Ciro Gomes, e especialmente eu vejo como o culpado pelo fato de o Lula não ter vencido no primeiro turno, com os ataques desmedidos dele, com tudo que ele fez de nocivo desde 2018. Então, ele diz que vai sair da política, agora um candidato nanico, e, na minha opinião, simplesmente uma coisa fake, tá? Que se perdeu completamente e ainda destroçou a imagem do PDT nessa sua ambição por poder desmedido. Então, é isso, meus amigos. Mas, vamos à luta, não é? Nós temos agora esse período todo e a gente vai continuar aqui na batalha. Aqui está o bota, tá? E a gente vai continuar assim, porque nós vamos vencer. Mas eu conto com você aí para manter o seu voto, se você votou em Lula. E se você não votou, pensa bem no que está em jogo. Um grande abraço.